Felipe Góes. Boa noite, mestre. Boa noite, Felipe. Desesperador o Emerson. Não acredito que seja realmente interessante trazer jogadores desse nível. Já temos alguns no elenco. Cara, foi um debate longo. Eu vou até aproveitar rapidinho aqui, ô Felipe, o teu comentário, só para a gente começar a falar um pouquinho mais do Emerson com um pouco mais de calma. Eu falei, cara, o Vasco tem uma cisma, principalmente meio de temporada, em contratar pontinhas sul-americanos, obviamente de fora do Brasil, que cisca muito e entrega poucos gols. Porque eu lembrei automaticamente do Manga Escobar, John Sanches, Gustavo Torres, que não era um pontinha ciscador. Na verdade, ele jogava de ponta, de beirada, mas ele até rendeu melhor no Atlético Nacional, jogando de centroavante, mas contrataram ele para jogar pela beirada. O Montoya, mais alguns anos atrás, Chaparro, enfim. O Vasco sempre contrata esse jogador de beirada, estrangeiro. O Vasco adora esse pontinha de velocidade, não só estrangeiro, não. Lucas Oliveira, Jairinho. A gente pode pensar aí, alguém que foi líder de dribles em algum campeonato, o Vasco vai lá e busca alguém que tem como característica isso. E normalmente o Vasco ignora, o Vasco, quem contrata, não sei quem é, quem oferece, enfim. Mas há um padrão muito claro no Vasco, que é a dificuldade de entender que esses pontas também precisam fazer gols. Quem acompanha o canal há mais tempo, eu sei que a maioria de vocês cansou de ouvir a gente falar isso aqui. O Vasco não compra gols, os pontas não fazem gols, fica sempre dependendo de um centroavante. Caiu assim em 2020 mesmo tendo Cano, quase caiu ano passado mesmo tendo Verratti. Se não fosse ele, teria caído. Porque dificilmente mais alguém do time faz gol. Né? O Vasco tem meias que fazem poucos gols, que nem são meias ofensivos, são volantes, e os pontas são esses pontas normalmente ciscadores, né? De velocidade. Adson, Rossi, Eric Marcos, se a gente for olhar meninos da base. O único ali que tem um perfil diferente é o David. Mas sempre foi assim. O Peck, até estourar ano passado, também era um ponta de poucos gols. Figueiredo, um ponta de poucos gols. Mas a gente entende sendo da base. Agora, o próprio Orelhano, que a gente falou muito aqui no ano passado, é um ponta de poucos gols. Mas eu acho ele habilidoso, Garoni, etc. Tudo bem. Mas é um ponto que eu sempre falo aqui. O drible, ele é uma ferramenta para te levar ao gol. A finalidade do futebol, do jogo, é sempre chegar até o gol. Seja através de passe, de uma bola longa, de um passe curto, você tem que ter ferramentas para chegar ao gol. Se esse drible não te leva ao gol, se esse jogador que dribla, ele não dá assistência, ele não faz gol, ele está fazendo o quê em campo? Além de driblar e talvez perder, driblar e errar o passe, driblar e chutar para fora, porque só o drible por si só, ele não te diz muita coisa. Então, essa questão do drible talvez esteja muito ligada até à nossa cultura brasileira, que é realmente do drible, do jogo individual. E é claro que o drible é muito importante, é fundamental, mas ele não pode ser só isso. E o Vasco tem essa deficiência de conseguir ir no mercado buscar pontas que te entreguem gols. E é exatamente o caso do Emerson Rodrigues. Sabe, é um cara que tem velocidade, que tem o drible, mas tem vários outros jogadores que têm isso. E aí eu vou até trazer aqui, Felipe, até aproveitando, já vou começar a fazer essa análise de maneira geral, para não ficar no achismo, eu acho que joga bem, eu acho que joga mal. Falei, temos uma finalidade, certo? O Vasco precisa fazer gols. E aí eu puxei todos os números de todos os pontas atuais do Vasco e do Emerson para a gente fazer um comparativo. Não vou nem entrar no mérito de drible, porque o aproveitamento do Emerson Rodrigues no Campeonato Colombiano foi abaixo de 50%, 40 e poucos por cento, não vou lembrar agora. Do David, por exemplo, que é o cara constantemente criticado pela torcida, é mais de 60%. Então, assim, a eficiência do David no drible, inclusive, é superior à do Emerson. Por isso que eu falei, você não pode analisar por melhores momentos. Olhar melhor momento é tudo muito lindo. Tem que ver aonde isso te leva. E aí eu puxei aqui alguns outros números. Deixa eu tirar rapidinho o Emerson Rodrigues aqui da tela. Eu fiz aqui a nossa famigerada planilhinha, levando em consideração, isso é importante, dados de 2020 para cá. Nesse período, o David fez 215 jogos, Adson 153, vou botar aqui em ordem. Então o David foi o que mais jogou em minutagem, no volume de jogos, minutagem também, a gente vai chegar nessa. Adson, Rossi, Rodrigues e Serginho. Mas o que era o mais importante aqui? O David foi o jogador dessa lista que mais fez gols nesse período. O Rossi, depois o Adson, depois o Rodrigues, depois o Serginho. O David fez quase o triplo de gols do Rodrigues. Então, o David, tão criticado,
É, nesse mesmo período, desde que o Rodrigues surgiu até hoje, ele fez quase o triplo. Eu vou, só não ficar no número absoluto, para facilitar, e que a galera comece a contestar. Ah, mas jogou mais, jogou menos? Então vamos direto para o que importa. Então o David precisa de 341 minutos para marcar um gol. O Serginho precisa de 631. Então quem é mais eficiente? O David, que precisa de menos minutos. Então quanto menos minutos para marcar, melhor. E a gente vê aqui, ó, o David precisa de 341, o Rossi precisou de 401, o Adson de 459, pontas que já fazem poucos gols. O Rodrigues, na sua carreira, em média, precisa de 608 minutos para marcar um gol. Isso quer dizer que ele precisa, mais ou menos, de 7 jogos para marcar um gol. Numa temporada, num Brasileirão de 38 jogos, seria o equivalente a ele a marcar 5 gols no Brasileiro. Mas a gente precisa lembrar que são números de competições gerais. Campeonato mexicano, norte-americano, colombiano, que são de níveis inferiores ao brasileiro. O colombiano, sem dúvida alguma. O mexicano também, sem dúvida alguma. Ainda assim, ele precisa quase que a média do Serginho, por exemplo, que é um outro ponto de poucos gols. E aí, só para voltar aos números aqui rapidinho, assistências. Nesse período, quem deu mais assistências foi o David, para variar, foi quem mais fez gols, mais deu assistência. Segundo o Serginho, depois o Rossi. Rodrigues aqui tem quase a metade do Serginho, que jogou menos jogos do que ele, menos minutos do que ele. Ou seja, o glorioso Serginho, o herói de 2023, nesse período deu quase o dobro de assistências, nenhuma pelo Vasco, inclusive, todas na Turquia, do que o Rodrigues, por exemplo. Em média, por minutagem, nas assistências, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, ou se já sumiu. Ainda está aparecendo. O Rodrigues é o que mais precisa de minutos em campo para dar uma assistência. 790 minutos em campo para dar uma assistência. O Adson, 765. David, 631. Rossi, 513. E o Serginho é exatamente o jogador que precisa de menos minutos em campo para dar uma assistência. E o Serginho e o Rossi são jogadores com características que se aproximam mais do Rodrigues, porque são destros, são velozes, são baixinhos, são esse pontinha de levar a bola na linha de fundo. E nesse comparativo, em todos os fundamentos que a gente avaliou, eles estão superiores ao Emerson. Participações em gols, que é exatamente a soma de gols e assistências no bruto. David é quem participou mais, teve mais participações em gols nesse período. Rossi em segundo, Serginho em terceiro, quarto Adson, em último o Rodrigues. Ou seja, entre todos os pontos que o Vasco tem, tirando os meninos da base, Ryan e Eric Marcos, que não tem jogos suficientes, né, para entrar aqui, não estão jogando desde 2020, por exemplo, então seria injusto usar esses dados, não tiveram uma sequência ainda com profissionais. Então, de todos que o Vasco tem e tem sido utilizado, o Rodrigues foi quem menos participou de gols nesse período. E na média, o Rodrigues é quem precisa de mais minutos em campo para participar. Ou seja, o David participa de um gol a cada 220 minutos, 2 jogos e meio, mais ou menos. O Rossi, mais ou menos a mesma média, com 225. Serginho, 244, por conta do alto volume de assistência, a boa média que tem. O Adson, 287. Então, a gente vai aqui a média de 3, uma participação a cada 3, aqui 2,5 para 3, subindo. E o Rodrigues é o único que precisa de aproximadamente 4 jogos para dar uma assistência. É isso? 9, 18, 27, 36, aproximadamente 4 jogos para dar uma assistência, não, para participar de um gol. 4 jogos completos, né? 4 jogos de 90 minutos. Então, essa é a média, esses eram os números que eu queria trazer aqui, esse comparativo. E não é só olhar os números, né? Acho que o vídeo que eu subi aqui no canal, onde não são os melhores momentos e também não são os piores, são simplesmente momentos, lances de dribles dele nessa temporada, mostra muito disso. Que é um jogador que tem dificuldade em finalizar a jogada. Quando a gente usa aqui esses dados de gols, assistências, participações em gols, média por minuto em campo, é exatamente isso. Beleza que você dribla, beleza que você tem velocidade, mas isso te leva até onde? O cara tem que te levar a algum lugar. E esses jogadores não são laterais, não são jogadores defensivos, são jogadores de finalização de jogada. Então ele precisa finalizar com qualidade essa jogada. Não é que é um lateral de velocidade que vai dar 3 assistências no ano.
Seu ponta. Você é um cara que tem que participar de 15, 20, 20, 15 gols por temporada. Senão, não faz sentido. Não dá para considerar um reforço.